Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e sobre o que a gente veio falar aqui hoje? Hoje a gente veio aqui falar sobre o VMAs, porém não é qualquer assunto sobre o VMAs, é um muito específico e que há tempos tava martelando aqui na minha cabeça e agora que eu reassisti eu posso falar pra vocês que a cada 5 minutos que se passava dessa edição, eu ficava ali num mix de olha só como o mundo dá voltas com 2009 foi realmente nessa vida, palco de vários momentos icônicos para a cultura pop, desde a sua primeira edição em 1984, o MTV Video Music Awards sempre foi conhecido como lugar onde tudo era possível de acontecer, mas na edição do dia 13 de setembro de 2009, realizada na arena do Radio City Music Hall em Nova York, a animosidade da galera tava à flor da pele. Alguns podem até se perguntar, mas será que a MTV realmente achou ruim todo esse caos que estava acontecendo naquela noite? E eu vou responder pra vocês que, por incrível que pareça, sim, porque apesar de polêmicas ser, na maioria das vezes, algo bom pra premiação do canal, aquele foi um dia em que até o diretor da Viacom se sentou, colocou as mãos na cabeça e ficou se perguntando o que é que eu vou fazer agora? E olha, eu sei exatamente qual é o momento que vocês estão pensando agora, mas a ideia desse vídeo veio justamente para relembrar tudo o que aconteceu naquela noite. Que, apesar do momento Taylor Swift e Kanye West ser o único resultado que aparece no Google quando você pesquisa o que aconteceu no VMAs de 2009, reassistindo tudo aquilo hoje, em 2023, você fica assim. Isso realmente aconteceu de verdade? E sabe o que é mais engraçado? É que ao mesmo tempo em que todo mundo já começou a premiação em choque, aquela foi uma das noites mais icônicas da história da premiação, provando que entre brigas e choros, o pessoal que havia sido convidado para aquela edição sabia como entregar um show. Estão prontos para esse throwback? Então vamos lá. Mas antes só deixar aqui aqueles nossos lembretezinhos de sempre, que são deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, estão reparando que a frequência do canal voltou ao normal? Então se inscreve aí, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade, links de todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição, e agora sim, vamos lá! Welcome all of you to the MTV VMA Awards 2009. Bom, vamos aqui. Para ficar mais organizado, eu separei alguns tópicos por pessoa e outros sobre situações. E começando por alguém que, pelo visto, saiu aquela noite, terminou aquela noite, na verdade, né? Um pouco traumatizada com tudo que aconteceu, Shakira já teve uma pequena surpresinha logo no Red Carpet, quando ela chegou e encontrou quem? A maravilhosa Pink. Mas, usando o quê? O mesmo vestido que ela. Vou falar que eu não entendo muito bem qual é o rolê de tudo isso, de não poder chegar em um lugar até usando a mesma roupa, mas considerando que elas são celebridades, e principalmente em uma noite que elas estão ali pra serem vistas pelo mundo inteiro, eu acho que dá pra entender que não era o que ela esperava. Mas deu pra contornar, fizeram fotos juntas, brincaram e tudo mais, beleza. Porém, a noite dela tava apenas começando. Por quê? Foi ao lado do Taylor Lautner que a Shakira foi convocada para apresentar o primeiro prêmio da noite, que era justamente qual? Exatamente, melhor videoclipe feminino. Vocês já sabem quem venceu, vocês já sabem o que aconteceu, e sim, Shakira estava ali no palco a menos de 1 metro quando Kanye interrompeu o discurso de agradecimento da Taylor. E sabe o que é engraçado? É que quando você olha a reação da Shakira nesse momento, ela ainda continua aplaudindo. E daí depois ela explicou que ela não estava ouvindo o que o Kanye estava falando, que quando ela viu ele subindo ao palco, ela achou que ele ia falar algo legal, ia dar um abraço nela, algo assim, e que ela só foi perceber que algo não muito legal havia acontecido quando ela reparou na reação das pessoas. And then I noticed that Kanye jumped on stage, and so I figured that he was saying something nice, but I wasn't paying too much attention. I was just like, you know. Yeah. And then I noticed that the crowd reaction and the faces in the crowd started changing. I'm like, oh my God, this guy's saying something that might not be completely right. So I started listening, and I couldn't believe my ears, you know. She felt pretty bad, of course, and we were all feeling pretty bad on stage, and backstage everyone was so pissed. Bom, mesmo já tendo se dedicado em várias outras edições, Shakira nunca mais colocou os pés no VMAs depois daquele dia. Olha que lá poderia ter sido um ótimo local para ela fazer uma performance da parceria dela com a Rihanna, né? Mas, enfim, vamos aqui continuar. Como a gente já citou, o VMAs 2009 aconteceu no mês de setembro e isso foi quase exatamente 3 meses após o falecimento do Michael Jackson. Obviamente, toda a premiação estava preparada para ser uma grande homenagem a ele, e quem realmente abriu a noite, a primeira pessoa que subiu ao palco naquela noite, foi a Madonna, para fazer um discurso de 7 minutos para o Michael, contando um pouco sobre como as histórias deles pareciam estar conectadas desde sempre, desde que eles eram crianças. Mas a homenagem ao Michael não parou por aí, porque logo depois da Madonna, os bailarinos que iam estar em turnê com ele subiram ao palco para a performance de um medley que, olha só, foi finalizada com a participação surpresa dela mesma, Janet Jackson.
E cara, na parte de screen, na parte da coreografia, era incrível a sincronia dela com o Michael no telão lá atrás. Foi tipo surreal, performance mesmo. Ao todo, os primeiros 15 minutos da premiação foram reservados para essa homenagem ao Michael. E algo que eu não lembrava, que eu não tinha essa lembrança, é que a primeira performance após isso foi da Katy Perry cantando We Will Rock. Eu não lembrava que ela tinha se apresentado naquela noite. E detalhe que essa performance dela foi ao lado do guitarrista do Aerosmith, o Joey Perry, o que me deixa até na dúvida se essa coincidência de nomes foi um fator para MTV juntar eles. E meio que essa performance também serviu para fazer uma introdução ao apresentador dessa edição, o Russell Brand, que era o namorado da Katy na época. Sim, aquele mesmo que ela fala no documentário Power of Me, que terminou com ela por SMS momentos antes dela fazer o show aqui em São Paulo. Mas olha, um ponto que eu acho que a gente já pode até puxar aqui é que só por esses nomes, sem contar os que a gente ainda vai falar e os que a gente já lembrava de cabeça, é que aquela foi uma noite em que a MTV de fato conseguiu reunir todas as maiores estrelas do momento em um único lugar. Eu até coloquei aqui os principais nomes, porque se eu esquecer de algum, alguém já vai falar aí que eu sou hater, né? Mas além da Shakira, Madonna, Janet e Kate, que a gente já citou, ainda teve Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga, Justin Bieber, Alicia Keys, Jay-Z, Pink, Green Day, Muse, Jennifer Lopez, Nelly Furtado, P. Diddy, a Britney participou por videochamada, teve ainda o Eminem, o Ne-Yo, Jack Black e por aí ia dentre vários outros nomes do momento. E assim, na verdade isso é algo que eu acho que hoje já tá até para além do VMAs, porque para aí pensa, qual outra premiação mundial do mundo inteiro tem cacife para reunir um elenco desses hoje em dia? Tudo bem que muitos desses nomes lá em 2009 eram artistas revelações e quando você é uma revelação você vai estar em todo lugar, mas ainda assim, mesmo considerando isso, dá pra ver que era uma constelação que eles conseguiram reunir. Mas isso é algo que nem o Grammy consegue mais hoje em dia, né? O que eu acho que fala mais sobre o desgaste das premiações em si do que sobre o próprio VMAs, tanto que, por exemplo, agora nesse fim de semana a gente vai ter mais uma edição do Grammy, e vamos aguardar aí pra ver quem é que vai comparecer, né? E só abrindo um pequeno parênteses aqui pra algo que eu achei muito nostálgico quando eu vi, foi as inserções que eram feitas. Metade do elenco de Gossip Girl tava lá pra anunciar alguma categoria e falar sobre a série. Taylor Lautner, Robert Pattinson e Kristen Stewart, quando eles subiram ao palco pra anunciar o trailer de Lua Nova, foi tipo, meu Deus! E detalhe que eles eram anunciados a cada 2 minutos praticamente, né? Eles estavam usando o elenco de Crepúsculo pra segurar a audiência mesmo. Como se eles fossem, sei lá, alguém que fosse apresentado à noite, sabe? E tipo, nem isso as premiações têm mais, né? Esse apelo. Porque hoje é, solta lá no Twitter, joga no YouTube que já tá bom, vai espalhar. E o pior é que é realmente isso mesmo, né? Pontuado isso, não foi apenas o prêmio de melhor vídeo feminino que causou um mal-estar entre o pessoal lá na plateia, porque teve alguém que não ficou nem um pouco satisfeito quando Nelly Furtado subiu ao palco para anunciar que Britney Spears havia vencido o prêmio de melhor vídeo pop com Womanizer. Apesar de, nesse caso, ele ter reagido de uma forma bem mais contida, a banda Cobra Starship concorria naquela edição em 2 categorias com o clipe da parceria deles com a Leighton Meester em Good Girls Gone Bad, mas após perder os dois, o vocalista ficou um pouco irritado. Segundo ele, Britney não merecia vencer porque ela não foi na premiação receber o prêmio, o que por si só já é uma justificativa bem tosca, né? Porque, sei lá, tem tanta gente que ganha e não vai pegar por sei lá qual motivo. A Britney, no caso, estava em turnê e fez o agradecimento dela por videochamada, mas mesmo assim, não soa como se a pessoa tivesse ali com um pouco de dor de cotovelo, né? Como o Gabe já havia anunciado a performance da Gaga e depois disso não tinha mais nada pra ele na noite, eu posso até estar enganado, mas eu não vi mais o Cobra Starship o resto daquela noite inteira. Mas aqui a gente tem até um link, porque olha só como o mundo realmente dá voltas. Não é que anos depois que a banda já havia encerrado, já havia acabado as atividades, uma das integrantes do Cobra Starship, no caso a Vicky, se tornou assessora da Britney. Ainda bem que foi o Gabe que falou aquelas coisas, viu? Porque se tivesse sido ela, nossa... Vocês sabem que os fãs iam estar no pé dela até hoje por causa disso, né? E bom, já já a gente vai falar sobre algumas performances da noite, mas uma que quando eu vi eu não lembrava assim o caos que tinha sido, quão caótica ela tinha sido, foi a do Green Day com Is Jesus Now Here? E por que eu falo isso? Na minha cabeça, toda aquela galera que fica ali na frente do palco e que possivelmente vai interagir com o artista, eu tinha pra mim que todas aquelas pessoas eram escolhidas pela emissora que tá promovendo o evento, que tá promovendo a premiação. E isso por motivos óbvios, né? Porque vai que eles colocam lá alguém que eles não sabem a procedência, não sabem do que a pessoa é capaz de fazer e algo inesperado acontece. Melhor não arriscar, né? E assim, na maioria das vezes eu acredito que esse seja realmente o caso, mas
nessa do Green Day, você conseguia ver o olhar de desespero dos seguranças, porque ele só foi assim, sobe você, sobe você, sobe você, sobe todo mundo, sobe todo mundo. E nisso, dava pra ver que tinha perdido o controle, porque tinha gente lá do final da arena correndo pra subir no palco também. Você viu os seguranças assim, perdidos no meio do pessoal, tentando fazer alguma coisa, né? Porque eles não estavam esperando por aquilo. E isso foi algo que o diretor da MTV realmente confirmou, que eles não colocam seguranças perto do palco, na frente do palco, pra não ficar feio na transmissão. E nisso, teve uma hora que eu achei que o palco ia cair, porque tinha muita gente. Detalhe que se o palco tivesse realmente caído, não ia ser agora que a gente ia estar vendo, né? Mas sabe aquela aflição de menino, não faz isso? Então. E até aproveitando pra passar por mais algumas outras performances da noite, essa foi uma edição que realmente teve muita música ao vivo, viu? Muita gente se apresentou. Até porque naquela época, o palco B ainda era muito integrado com a premiação principal. Por exemplo, nesse Stage B, que estava sendo comandado pelo rapper Wally, teve performances de 303 com Don't Trust Me, Solange com You Somebody, Pitbull com I Know You Want Me, na minha cabeça essa música era muito mais antiga do que 2009, All American Rejects com Gives You Hell, amava demais essa. Amo muito! Porém, indo pro palco principal, essa é a parte que eu achei muito louco quando eu terminei de ver e fiquei pensando, porque, tipo, essa foi uma edição que aconteceu há quase 15 anos. E assim, a gente sabe que o mercado se renova, que novas pessoas surgem, que todo ano vai ter artistas revelações e tudo mais, mas olha esse line-up e me diz se a MTV tivesse o cacife, se qualquer outra premiação, na verdade, tivesse o cacife de conseguir todos esses nomes para se apresentar em uma única noite novamente, não ia ser o acontecimento. Além da Katy Perry e da Janet, que a gente já citou, tivemos os britânicos do Muse, olha só, fazendo a sua performance de estreia na TV dos Estados Unidos. Pois é, levou um tempinho para eles chegarem lá, porque em 2009 o Muse já era gigantesco, né? Pink estava dando seus primeiros passos nas suas performances acrobáticas, cantando Sober, Suspensa no Ar, e já as líderes de indicações da noite, com 9 cada uma, enquanto Beyoncé dominou o palco com um medley de Sweet Dreams e Single Ladies, mostrando que existia uma boa razão para ela ser a única indicada artista revelação a ser convidada para se apresentar no palco principal, foi nessa noite em que Lady Gaga fez história no VMAs, entregando uma das apresentações mais memoráveis, não só da premiação, mas como da sua carreira também, mostrando que a fama tem o seu preço e qual pode ser ele com paparazzi. É muito louco pensar que ela só tinha 23 anos naquele dia. Esse foi um VMAs onde os prêmios foram bem equilibrados, tanto que, apesar de Beyoncé e Lady Gaga serem as líderes de indicações com 9 cada uma, elas também foram as maiores vencedoras da noite, com 3 prêmios cada uma. Tem uma parte em que elas estão ali, uma do lado da outra, que eu fico me perguntando, será que foi nesse momento em que a Gaga bateu no ombro da Beyoncé e perguntou, ei, Bey, vamos fazer uma parceria em telefone? E daí a Bey falou, vamos, mas eu só aceito se você também fizer um remix de videofone, coisas da minha cabeça, né? Mas um momento que sempre me pega muito é quando a Gaga tá fazendo um dos agradecimentos dela e você olha assim, a cara do Eminem naquela hora. Não vou aqui fazer um metaforando e supor o que as expressões faciais dele provavelmente queriam dizer, mas é muito engraçado quando você vê a Gaga lá falando, esse prêmio aqui eu dedico a Deus e aos gays, e daí você olha a cara do Eminem e ele tá assim. And it's for God and for the gays. E uma outra coisa que também me pega muito foi lembrar que naquela época a Gaga ainda era assim com Paris Hilton, porque a MTV fazia questão de enquadrar ele enquanto ela estava falando. E daí corta para alguns anos depois, e como as relações mudam, né? E sabe uma outra que também mudou bastante, que eu nem lembrava que essa amizade havia existido, de tanto tempo que isso aconteceu? Justin Bieber e Taylor Swift. Vou falar que eu realmente não tinha essa lembrança de que os dois foram, pelo que a gente sabe, dentro do possível, bons amigos por um bom tempo. No começo da carreira deles, eles sempre estavam juntos em premiações, em qualquer evento que eles tivessem, que os dois fossem convidados, sempre ia ter uma foto da Taylor com o Bieber. Só que a última interação deles dois que eu lembro, que eu tenho lembrança, se tiver tido alguma outra depois, vocês podem deixar aí nos comentários para não ficar aqui espalhando fake news, mas a última interação deles que eu lembro foi na época em que o Scooter Braun adquiriu o catálogo da Taylor Swift, ali em 2019, e daí o Justin foi no Instagram mandar uma indireta postando uma foto com quem? Com o Scooter Braun, que era o empresário dele, e com o Kanye West, que por acaso já não se falam mais também. Enfim, mas eu falei tudo isso, agora até esqueci por quê, mas agora eu lembrei novamente. Foi justamente por causa disso, porque além da amizade que eles tinham na época, naquela noite foi justamente o Justin que fez o anúncio da performance da Taylor e, de quebra, ainda mandou uma indireta pro Kanye, falando que ela merecia sim ter vencido aquele prêmio.
Taylor Swift. She deserved that award. É por causa desses momentos, assim, desses aí, que na minha cabeça 2009 foi tipo outra vida. E agora que a gente chegou aqui, a gente pode falar o quê? Que esse momento, Kanye e Taylor, mudou basicamente muita coisa na dinâmica da premiação naquela noite. O intervalo foi enorme, o prêmio de melhor clipe de rock teve que ser adiantado, o Russell Brand ainda teve que ficar improvisando lá no palco pra dar tempo eles se organizarem nos bastidores, né? Porque a Taylor seria a próxima atração. Só que como que iam colocar a menina pra se apresentar logo depois daquilo, né? E assim, tudo isso acontecendo parece que foi bastante tempo, mas era tudo muito corrido, porque em premiação, você sabe, né? Tudo calculado. Muita coisa a gente não viu porque não apareceu nas câmeras, mas segundo o Van Toffler, diretor da Viacom, enquanto o Green Day estava fazendo seus agradecimentos no palco por ter vencido o prêmio de melhor clipe de rock, ele foi para os bastidores e a cena que ele viu quando ele chegou lá foi Taylor Swift, a mãe dela chorando de um lado e a Beyoncé chorando do outro. Agora, tenta imaginar essa cena, você ser diretor de uma premiação como essa e daí você chega em um lugar e tá ali duas das suas principais estrelas da noite numa situação como essa. Em entrevista para Billboard, ele comentou que primeiro conversou com a Taylor para pedir desculpas por ter deixado aquilo acontecer no evento que ele estava organizando, mas que a culpa não era dele, enfim, tentar ali consolar ela porque ela seria a próxima a subir ao palco. E ele nem podia segurar tanto, porque a MTV estava com hora marcada para liberar o metrô, que era onde ia acontecer a performance dela, que estava reservado para a performance da Taylor. Uma parte do metrô, mas vocês entenderam. Imagino que é você conseguir parar o metrô de Nova York por alguns minutos. Agora imagina você atrasar esse tempo. Pensa o caos que estava para a equipe organizar tudo isso, né? Agora, sabe o que é que mais me pega? É que tudo isso aconteceu. E entre o momento lá no palco até a hora dela começar a performance dela, foi um intervalo de 12 minutos. Tudo isso aconteceu em 12 minutos. E vendo hoje, parece que nada tinha acontecido. Nesse caso foi literalmente engolir o choro e ir. Não vou chorar. No entanto, depois que ele se resolveu com a Taylor, ele ainda tinha uma outra pessoa para cuidar, ele ainda tinha uma outra pessoa para amparar. E daí ele fala que geralmente nunca faz isso, que esse não é o protocolo do canal. Mas naquele dia ele chegou para Beyoncé e falou: "Olha, Beyoncé, a gente sabe que você vai subir ao palco para receber o último prêmio da noite. Que tal a gente fechar esse ciclo hoje?" Mais ou menos isso, porém eu tenho aqui as aspas do que ele falou exatamente. Cadê o celular? Tive um clique na minha cabeça e percebi que ela estava pensando mesmo, sobre como fechar o arco daquela noite. Em certo momento, deixei ela saber que provavelmente subiria ao palco na hora do último prêmio. E não seria legal se a Taylor voltasse para ter o momento dela? Normalmente, nunca diria nada. Mas o que eu poderia fazer com duas artistas chorando na minha frente? E foi exatamente o que aconteceu. Na hora de receber o prêmio de vídeo do ano por Single Ladies, Beyoncé convidou Taylor para retornar ao palco para encerrar o seu agradecimento. E sabe o que é engraçado? É que só agora que eu fui perceber duas coisas, que eu fui reparar em dois momentos. O primeiro é que, caso isso realmente já não tivesse combinado com as duas, muito provavelmente a Taylor nem teria ficado o resto da noite lá, porque a performance de We Belong With Me foi ali por volta de meia hora da premiação, e pra que ela ia ficar mais 2 horas lá, né? E a segunda é que elas estavam com roupas combinando. Luxo! Agora, você achou mesmo que a noite da Beyoncé acabou por aí? Claro que não. Depois de ser colocada no olho do furacão pelo Kanye, depois de ter que lidar com as piadinhas sobre o seu casamento que o Russell fez, depois de ter que se recompor porque ela também ficou abalada com toda aquela situação e também tinha que se apresentar, ela ainda teve, no finalzinho da noite, nos 45 do segundo tempo, lidar com a segunda invasão de palco. Achou uma muito? Ainda teve uma segunda. E essa foi na hora em que o Jay-Z e a Alicia Keys foram cantar Empire State of Mind e a rapper Lil Mama, que estava do lado dela ali na plateia, decidiu que também queria subir no palco. Olha pra cara dela nessa hora e me fala se só essa expressão dela já não fala mais que 1000 palavras. A coitada realmente não teve 1 minuto de paz essa noite. E é muito bom também você olhar no final a cara do Jay-Z e da Alicia Keys tentando fingir que não tinha uma terceira pessoa ali no palco, tipo assim. Essa foi uma noite que ficou literalmente pra história por
todos os motivos possíveis. Pelos bons, pelos ruins, pelos inesperados, pelos inusitados, por tudo. Na época, o VMAs de 2009 se tornou a edição com maior audiência da história da MTV, com quase 10 milhões de espectadores. Recorde esse que só foi superado justamente nas duas edições seguintes, em 2010 e 2011, que, aliás, também foram noites onde bastante coisa aconteceu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!